Bom, no capítulo 5, no capítulo 5, alguém querendo entrar, né? Ah, não, porque começou a gravação. No capítulo 5, nós vamos estudar aqui a lei Itapoliete, né? Só que isso daí, esse cara aí, ele é francês, tá? Ele é um francês. Ele é um francês, certo? E a gente lê isso Pouillet, a lei de Pouillet. O que que diz essa lei de Pouillet, tá? Na verdade é a lei de Homme Pouillet, que é o homem e esse francês chamado Pouillet. O que que acontece? Eu tenho aqui uma bateria, certo? Essa bateria aqui, esse meu gerador aqui, que é a bateria, certo? O que que ele tem? Ele tem uma resistência interna, né? Ele tem esse Rzinho, que é a resistência dele. O epsilon é a eletromotriz, né? E tem a tensão entre os pontos A e B aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, a tensão entre os pontos A e B é quem? É o E menos a tensão que é perdida pela resistência interna, certo? Só que no resistor lá embaixo, o que que é esse resistor lá embaixo? É essa lâmpada aqui, ó. Tá vendo? Esse farol aqui é um resistor que está ligado entre A e B também. Só que nesse resistor aqui, o resistor também está entre A e B, tá vendo? O resistor UAB é quem? A resistência dele vezes a corrente. E nota o quê? Notem que essa mesma corrente que aqui é a que passa aqui, certo? Tá? Então, se eu fizer isso, tá? Aqui eu tenho uma equação 1 e uma equação 2. Se eu igualar as duas, se eu igualar as duas equações, certo? Se eu igualar as duas equações, eu vou ter o quê? UAB é igual a UAB, né? Aí eu vou ter E menos Rzinho I é igual a Rzão I, né? Aí eu passo esse camarada para cá, vai ficar Y é igual a Rzinho I mais Rzão I. Botando I em evidência, eu vou ficar com Y é igual a Rzinho mais Rzão I. Então, a corrente vai ser igual a quem? Rzinho mais Rzão. Desculpa, vai ser Y, né? Vai ser Y. Vai ser Y sobre Rzinho mais Rzão, tá? Essa que é a fórmula que tem aí na página 111, tá? Então, a corrente que vai estar passando por esse meu sistema aí, vai ser a eletromotriz da bateria dividido pela resistência interna da bateria mais a resistência interna do resistor, certo? Passando para a página seguinte, ela tem a curva característica de um gerador. A equação do gerador, a equação do gerador, nós já sabemos que é essa aqui, ó. Ela é a equação de um gerador, certo? O que que ela é? Ela é U menos Epsilon menos RI, tá? Certo? Se eu fizer um gráfico da tensão em função da corrente, porque o que acontece é o seguinte, o que eu já falei para você, pessoal, você compra uma pilha, tá?
Aí você tem aqui a tensão nos terminais da pilha. Quando a pilha está nova, vamos supor, dá 1,5 volt, né? Ou seja, U é igual a Y menos RI. O Y é esse 1,5, só que a resistência dela, quando ela está nova, é zero, posso desprezar. Só que quando ela vai sendo usada, essa resistência vai aumentando. Aí tem, quando ela está velha, ela não dá mais esse 1,5 quando você liga, tá? Ela vai dar, por exemplo, meio volt. Aí o que que acontece? Aí a luz da lanterna começa a ficar fraca, certo? Você perde potência, tá? Então, isso daqui é o quê? É a curva. Professor, Oi? tem gente querendo entrar na aula. Ah, tá. É, foi bom vocês falarem, né? Obrigado aí. Eu fico ligado aqui, cara. Slime, permitir. Tá, beleza. Se alguém quiser mais entrar, vocês me avisam aqui, tá? Então, bora lá. O apontador laser aqui, certo? Então, eu tenho a equação do gerador, eu tenho o U aqui e o I aqui. Mais alguém, né? Permitir todos. Porque é o seguinte, pessoal, é melhor vocês entrarem na aula pelo e-mail da Seduc, porque o da Seduc você não precisa pedir permissão, tá? Mas quem quiser pode usar o seu. É só esse detalhe aí, tá? Então, bora lá. Continuando aqui, eu tenho uma apontador laser, eu tenho esse gráfico aqui, tá? O que que ele diz? A declividade dessa reta é igual à resistência interna do gerador, certo? Por quê? O que que é essa declividade? Deixa eu só voltar aqui para só quer entrar, né? Ninguém quer entrar? Tá bom. Bora lá. Olha esse triângulo aí, pessoal. Esse triângulo aqui, tá? Como é que eu calculo, como é que eu calculo a declividade de um triângulo? Esse triângulo retângulo aqui. Alguém lembra? Hein? Ninguém? Alguém? Como é que eu calculo a declividade de um triângulo retângulo? Hipotenusa. Isso vai ter relacionado à hipotenusa também. Vai ser a tangente desse ângulo alfa aqui. Quem é a tangente do alfa? Cateto oposto, que é quem? Epsilon, sobre cateto adjacente, que é quem? Daqui até aqui, que é essa corrente CC, a corrente de curto-circuito, certo? Então, a tangente de alfa é cateto oposto, epsilon, sobre cateto adjacente. É epsilon sobre ICC, certo? Essa tangente, ela vai ser, essa tangente aqui vai ser igual a resistência interna do meu gerador, certo? Aí eu tenho algumas considerações aqui, olha. Se a corrente for zero, a corrente está aqui, ó. Quando a corrente é zero, eu estou aqui, ó. Ele vai cortar, certo? Quando a corrente for zero, olha aqui, ó. Quando a corrente for zero, isso daqui vai zerar. Aí vai ficar U igual a epsilon, certo? Tá? O U é igual ao próprio epsilon, certo?
A gente chama de circuito aberto. Por que circuito aberto? É o seguinte, por exemplo, deixa eu botar aqui uma cor branca. Se eu tenho um circuito aqui, ó, tem uma pilha aqui, aí eu tenho um circuito aqui, aí eu tenho um resistorzinho aqui, e eu tenho uma chave aqui. Esse circuito aqui está o quê? Está aberto. Qual é a corrente que está circulando nele? A corrente é zero. Por quê? Porque esse ponto aqui que está aberto não deixa fluir a corrente, certo? A corrente é tipo um fluxo de água. Então, se você fecha aquilo dali, não circula, entendeu? Então, quando o circuito é aberto, esse U aqui, ele é igual a epsilon, tá? Agora, quando esse U é zero, quando esse U aqui é zero, se eu fizer U zero aqui, ó, eu passo esse epsilon para o outro lado, e a minha corrente de curto-circuito é igual a epsilon sobre R, tá? Isso vai ficar mais claro quando nós resolvermos algumas questões, tá? Aí eu tenho aqui uma pilha, né? Uma bateria, certo? Essa bateria tem o fio ligado a ela, ó. Tem o fio aqui, aí eu tenho a bateria, né? Sai do positivo, vem por aqui, ó, a corrente, certo? Vem por aqui, passa pela resistência interna do gerador e ela passa por aqui. Só que esse fio, a resistência dele é zero. Então, essa corrente aqui é o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Uma corrente de curto-circuito corresponde à intensidade máxima de corrente que percorre o gerador, certo? Se eu ligar um fio de resistência elétrica desprezível, se a resistência for zero, eu provoco nele um curto-circuito, tá? A potência útil de um gerador em curto-circuito é nula, certo? Tá? Eu posso ver um gráfico disso aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó, olha a equação do... Olha aqui, ó. A equação do gerador. Bora ver aqui. Nesse gráfico aqui, a equação do gerador é essa. U é igual a E menos RI. Tá? Certo? Quando I for igual a zero, tá? Quando I for igual a zero, aqui o I é 5, 4, quando o I for zero é aqui, ó, onde ele corta o eixo U. Quando o I for zero, porque se você fazer U é igual a Y menos RI. Se o I é zero, esse cara corta, então o U é igual a quem? Próprio Y, tá vendo? Então, o Y é igual a onde ele corta aqui, ó, 35. Toda vez que ele corta aqui, esse cara é o Y, certo? A resistência interna é o ponto que ele intercepta o eixo I, ó, tá? A corrente de curto-circuito, porque lembra da corrente de curto-circuito aqui? Ela é epsilon sobre R, né? A corrente de curto-circuito é essa daqui, tá? Então, a corrente de curto-circuito é epsilon sobre R. Se a corrente de curto-circuito é 5, né? E o epsilon é 35, eu tenho essa resistência aqui, ó. Multiplica cruzado. Aí vai ficar 5R é igual a 35, né? Tá aqui, ó. 5R é igual a 35. O R vai ser quem? 35 dividido por 5, que dá 7. Então, aqui eu posso escrever a equação para o meu gerador assim, tá? Geralmente o problema te dá o gráfico, e do gráfico você vai ter que escrever
a equação do gerador, certo? Bora ver um exemplo aqui. Esse exemplo aqui é o exemplo 4 do livro de vocês. O exemplo 3 eu resolvi na última aula, tá? Bora ver agora. Ó, pessoal, o importante mesmo, não se preocupe, a pessoa só vai aprender na prática, tá? Então, vamos fazer essa resolução aqui. Você faz a resolução, né? Não precisa ter pressa, faz na calma. É claro que não vai ter muita calma, senão se você estiver fazendo o Enem, não tem tempo, né? Então, olha aqui. Uma bateria tem uma resistência interna, que é esse Rzinho, de 2 ohms. E uma eletromotriz de 10 volts, certo? São os dados do meu problema. Aí o que ele quer na letra A? Calcule a diferença de potencial entre os terminais da bateria quando percorrida por corrente de intensidade abaixo. Quando I for zero, aqui eu vou ter várias situações. Quando I for zero, quando I for 1, quando I for 2, quando I for 3, I 4 e I 5, certo? Eu quero o U para tudo isso, tá? Então, para resolver essa, é simples, né? É só substituir os valores, né? Bora ver aqui. Bora lá. Lembra do U é igual a quem? Y menos RI. Aí eu tenho o U vai ser quem? Quem é o meu Y? Y é 10 menos. Quem é meu R? 2 vezes I. Então, para I igual a zero, o meu U vai ser quem? 10 menos 2 vezes zero, que dá 2 vezes zero, zero. 10 menos zero dá quanto? 10, né? Para I igual a 1. U vai ser quanto? 10 menos 2 vezes 1, que vai dar 10. 2 vezes 1, 2. 10 menos 2, 8. Para I igual a 2. U vai ser quanto? 10 menos 2 vezes 2, que vai dar quanto? 6, né? Aí se eu fizer para os outros aqui, para I igual a 3, U é 10 menos 2 vezes 3, que vai dar quanto? 4. Para I igual a 4, que vai dar U é igual a 10 menos 2 vezes 4, que vai dar 2. E finalmente, para I igual a 5, que o U vai dar 10 menos 2 vezes 5, que é quanto? 0 volts, certo? Então, de posse disso, no livro de vocês veem que tem uma tabelinha aí, tá? Certo? Tem uma tabelinha aí em que calcule a potência usando os valores informados no item A, construa uma curva. Isso aqui ok, né? Tá aqui ok. Olha, essa curva aqui, isso é fazer no plano cartesiano, tá? No plano cartesiano. Certo? Você pode fazer essa curva no plano cartesiano. Só que eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Vocês têm que ver que a matemática, eu posso fazer isso daqui.
eu vou mostrar um programa aqui para vocês. Esse programa aqui, que é só para quem mexe com matemática, você pode fazer esse gráfico tranquilamente, sem problema nenhum, né? Se eu jogar essa função aqui, ó, U é igual a 10 menos I, né? Vou botar aqui. Vou botar aqui. 10 menos I, menos 2 vezes I, em função de I. Bom, tá aqui, ó. Tá aqui o gráfico aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, é igual o do livro de vocês, tá vendo aí? Eu vou passar aqui, ó. Eu vou passar aqui. Eu vou pôr um novo slide. Vou duplicar esse slide aqui. Aí eu posso apagar isso aqui. Isso tudo aqui. Aí tá aqui, ó. Essa daqui é o gráfico da letra o quê? Da letra B, né? Bora lá, letra B. Deixa eu ver, tá? Não, deixa eu mudar a cor aqui. Letra B, certo? Observem aqui, pessoal, como quem é esse cara aqui? Lembra? Onde ele corta o eixo U e aqui é o I, a corrente. Esse cara aqui é quem? O Y, né? Tá vendo? Esse cara aqui é o Y. Quem é o Y? Tá aqui, ó, é 10. Tá? E esse I aqui é a corrente de curto-circuito, que é quem? É Y sobre R, né? Tá? A corrente de curto-circuito, que é 5, né? Ele é o Y 10 sobre 2. Essa corrente de curto-circuito é o Y sobre R, que vai dar 10 sobre 2, tá? Certo? Continuando aqui, embora tem mais exemplos aqui, né? Isso daqui, exercício proposto, é isso mesmo? Isso, nós estamos aqui no exercício proposto, né? Essa sétima questão, né? Sétima. Bora resolver aqui. Na verdade, ele é proposto, né? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um tempo aqui de... Nós já estamos com uns 25 minutos de aula. Tentem resolver isso daqui, ó. Tentem resolver essa questão aqui, ó. Ele tem esse gráfico aqui, ó, tensão em função da corrente. A corrente é em miliampere. E diz se é verdadeiro ou falso. A bateria tem uma força eletromotriz ou FEM de... Não, eu não preciso nem dar tempo para vocês, porque aqui é só verdadeiro e falso. É bem tranquilo. E aí, essa daqui... A bateria tem uma força eletromotriz ou FEM de 2,5 volts. Tá certo ou tá errado? Hein? 2,5 volts.
Tá certo ou tá errado? Perguntar aqui para Leonice. Você está escutando aí, Leonice? Alô? Tô, professor. Tá, bora lá. Essa primeira questão aqui. Essa primeira análise dessa curva de um gerador. A bateria tem uma força eletromotriz que vale 2,5 volts, tá certo isso? Eu acho que sim. Sim, né? Por quê? Porque é só olhar aqui, ó. O... É só olhar aqui Cadê o gráfico do... Ó, ele sempre vai cortar o eixo Y no Y, tá? Então ele está cortando aqui, ele está cortando aqui, tá aqui. Ele está cortando ele aqui, então verdadeiro, tá certo, correto. Esse cara aqui é verdadeiro. Segunda, ao produzir uma tensão de 2 volts, essa segunda eu acho que vai ter que fazer uma continha, então bora para cá, para analisar essa 2 aqui. Ao produzir uma tensão de 2 volts, 2,0, a mesma coisa que 2, entre seus terminais, a bateria percorrida por uma corrente de 10 miliamperes. Se o U for 2 volts, eu já sei que a eletromotriz é quanto? Essa eletromotriz, ela é 2,5, né? Eu sei que é 2,5 eletromotriz. Daqui, ó, tá? Aí ele diz que se a tensão foi 2 volts, a bateria é percorrida por uma corrente de 10 miliamperes. Aí vai ter que ver se isso é certo ou errado, tá? Alguém tem ideia do que eu tenho que fazer para ver se isso está certo ou está errado? Podem discutir aí. Tô achando vocês meio paradões aí. E aí? Senhor, no caso a gente faz aquela fórmula lá, é que o senhor estava explicando. Segue aquela fórmula. Isso, a equação do gerador, tá? Bora lá, para a equação do gerador. Pela equação do gerador, sendo U é igual a E menos RI, né? Aí eu vou ver aqui. O U, ele diz que o U é 2 volts, né? 2 é igual, o Y é quanto? 2,5. Menos. Agora, R vezes esse I que ele está dizendo é quanto? 100, né? 100 miliamperes, certo? Só que, então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu passo esse cara para cá, 100R é igual a 2,5 menos 2, né? Certo? Aí vai ficar R é igual 2,5 menos 2 dá quanto? 2,5 menos 2 dá meio, certo? 2,5 menos 2 é meio, dividido por 100, né? Só que esse 100 aqui é 100 vezes, é 100 miliamperes, tá? Então vai ficar 0,5, esse milha é 10 a menos 3. 100 vezes 10 a menos 3, tá? Então vai ficar 0,5 sobre 100 vezes 10 a menos 3, você vai voltar 1, 2, 3. 0,5 por 0,1.
que dá quanto isso? R igual a 5 ohm, tá? 5 ohm. Aí eu pergunto para vocês, quando eu jogo esses dados aqui, eu encontro que a resistência aqui no caso é 5 ohm. É certo essa resistência de 5 ohms, sim ou não? Hein? Como é que eu vou saber se está certo? Hein? Isso é ver a tangente aqui, ó. Quem é a tangente desse triângulo? 2,5 sobre quem? Sobre 400 vezes 10 é quanto? Menos 3, né? Porque esse cara aqui é o miliampere, tá vendo? Miliampere, tá? Esse miliampere vai dar 1, 2, 3, ou 0,4, igual, vai dar 0,4 aqui, então vai ficar 2,5 dividido por 0,4. Então, essa tangente de alfa, quanto é 2,5 dividido por 0,4, dá quanto? 6,25, né? 6,25 ohm, tá? Essa é a resistência. Então eu pergunto, essa resistência aí, 6,25, ela está sendo igual a essa outra aqui, de 5? Essa outra aqui. É igual ou é diferente? É diferente, né? Se é diferente, então isso é verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Professor, mas eu não entendi. No caso, a gente seguia a fórmula de cima, era? É tipo assim, calma lá. Peraí. Aqui. Porque realmente esse negócio ele é meio chatinho. Deixa eu. Eu vou botar um novo slide aqui, tá? Porque presta atenção, a curva de um gerador é assim. A curva de um gerador, ela vai ser sempre assim. Corrente, tensão, aí vai ser assim. Esse ponto aqui é o Y. Esse ponto aqui é a corrente de curto-circuito. Tem um ângulo aqui. A tangente desse ângulo alfa, certo? Que é esse sobre esse daqui, tá? Que é o Y sobre esse ICC, ele é a resistência, certo? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O que está acontecendo aqui? Eu calculei essa tangente aqui, tá vendo? Deu 6,25, não foi? A resistência? Foi. E eu calculei com os dados que ele me deu na 2 aqui, ó. Eu calculei com os dados que ele me deu aqui na 2, uma tensão de 2 volts, a FEM é 2,5, coloquei aqui, menos R. Eu não coloquei esse R, eu botei outro R para ver se eu achava ele, entendeu? Aí eu botei aqui e botei esse 100 miliampere, certo? E vi se esse R ia dar o 6,25. Como não deu, é porque é falso, entendeu? Certo? Alguma pergunta mais aí? Pode perguntar.
Verdadeiro ou E falso? se em vez do 5 fosse um número maior que o 6,25? Ah, se fosse o maior, também seria falso. Para ser verdadeiro, tinha que dar 6,25, entendeu? É porque a gente calculou aqui e a resistência deu 6,25. Só que quando calcula por esses dados aqui, deu 5. Como 6,25 é diferente de 5, isso é falso, certo? Entenderam? Beleza? Entendi. Vambora para a terceira. Vambora para a terceira aqui. A resistência interna da bateria vale 12,5 ohms. Tá certo isso? A gente até calculou. Isso tá fácil. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado, né? Tá errado, porque nós calculamos aqui a resistência interna da bateria vale 6,25 ohm, certo? Então, tá falso esse camarada aqui. Falso, falso, falso. Quarta, a corrente de curto-circuito vale 0,4 ampere. E aí? Verdadeiro ou falso? Lembra que isso daqui é miliampere. Eita, verdadeiro ou falso? O item 4, né? E aí, o que vocês acham? A corrente de curto-circuito é esse, 400 miliampere. 400 miliampere. Só que quem é miliampere? 10 a menos 3 ampere, tá vendo? 400 vezes 10 a menos 3 ampere. Se você for calcular isso, ó, volta 1, 2, 3, dá 0,4 ampere. E aí, verdadeiro ou falso? Hein? Verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, certo? Tá, tem essa questão 8 aí, só que eu não vou resolver, ela não é muito significante, certo? Aí vamos passar aqui para essa 9, certo? Aí tá aqui, tem essa 9 aqui, tá? Nessa 9, ele diz um gerador E e R, esse E é o Y, tá? E um resistor R, o que que é isso daqui, ó? Eu tenho um gerador aqui, né? Esse gerador aqui, ó, U é igual a E menos RI, né? É porque no lugar do Y escreveu esse E aí, tá? Tá aqui, meu gerador, certo? Constitui o circuito da figura. As curvas características desses aparelhos são representadas no gráfico. O do resistor é essa daqui e do gerador é essa daqui, tá? Aí ele vem, calcule, letra A, né? A intensidade da corrente, a força eletromotriz do gerador e a resistência do resistor. Eu vou fazer o seguinte, eu já resolvi essa daqui, expliquei várias coisas. Ó, essa daqui, se eu fosse vocês, eu começaria por essa, tá?
Eu calcularia a fém do gerador, só pelo gráfico. Depois que eu encontrasse a fém do gerador, tá? Depois que eu encontrasse a fém do gerador, eu posso encontrar esse daqui, intensidade da corrente, e esse daqui, tá? Mas essa é a dica que eu dou, mas quem quiser pode fazer diferente, certo? Tá? Tentem fazer essa daí enquanto eu vou tomar uma água ali, porque 3 aulas é puxado, né, cara? Vou desativar o microfone aqui, tá? Tentem fazer aí rapidinho. Professor, Oi, pode perguntar. volta só lá na questão de me tirar um print, por favor, que eu tô sem meu livro. Como é que é? Deixar aí? Se eu voltar na questão, Tá, pra poder tá, calcular. eu vou deixar, tá, eu vou deixar na questão, só vou desativar aqui, tá? Bem, pessoal, tô de volta aí. E aí, o que conseguiram encontrar aqui? A. letra A. 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷
Alguém que entrar? Ah, não. Perguntar para alguém aqui. Camila, você foi escolhida. Alô, Camila? Professor, eu não consigo fazer. Não conseguiu? Não. Tá. Sortear outra aqui. Jean-Pierre. Conseguiu, cara? Só a primeira. Alguém conseguiu a primeira aí? A B, né? A B, no caso. Essa B. Liguei. Liguei, né? Liguei. Tá, bora fazer. Ó, pessoal, tem duas curvas aí. Tem uma curva do gerador e a curva do receptor. Bora lá. Nona questão. Branco. Tem duas curvas. Só que elas estão juntas aí. Tem a do gerador. Aqui é 20. E aqui é 10. E aqui é o ângulo, né? Pelo gráfico aqui, eu sei o quê? Esse daqui é o epsilon, que é... No caso ele chama de E, né? Ele chama de E. O E é 20 volts, tá? Para me achar a resistência, ela é a tangente desse ângulo alfa, que é quem? Cateto oposto 20 sobre adjacente, que é quanto? 10. Então, esse meu R aqui vale 2 ohms. O E vale 20, o R vale 2. Então, a equação do gerador é essa. U é igual a E... Peraí. Vou apagar aqui. U é igual a E menos RI, né? Então, U é igual a E, quem é o E? 20, menos R2 vezes I. Essa é a equação do gerador. Tá, então, o que que eu sei aqui? Que o meu E é quanto? A FEM. Vou apagar aqui. Não dá mais para apagar, né? Tá. A FEM aqui é 20 volts, direto. E a intensidade da corrente? A intensidade da corrente. Bora aqui, letra A. Letra A. O E, que é a FEM, vale 20 volts. Letra B. Corrente. Quando o circuito tem resistor e resistência interna e a resistência, eu vou usar, olha aqui, ó,
A lei de Pouillet, tá aqui, ó. A lei de Pouillet. Lei de Pouillet. Tá aqui, ó. Esse R é a resistência do gerador e esse Rzão é a resistência lá, tá? Que é essa daqui, certo? Essa daqui, tá? Então, bora lá. A corrente I é igual a Y sobre Rzinho mais Rzão. Mas quem é o Rzão? Alguém lembra aí do Rzão? Como é que eu faço para calcular? Bora ver o gráfico do resistor. Como é que é esse do resistor? 10 e 5, né? 10 e 5. Tangente de alfa. Para um resistor, a tangente de alfa também é igual à resistência, ó. É quanto? Cateto oposto, 10 dividido por adjacente, que é quanto? 5. Que dá quanto? 2 ohms. Certo? Então, logo, esse meu Rzão é quanto? 2 ohms também. Certo? Ele é 2 ohms também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer I é igual a epsilon. Quem é epsilon? O epsilon é 20 sobre 2 mais 2. 20 dividido por 2 mais 2, 4. Então, essa corrente é quanto? 5 amperes. Tá? Eu achei a B e a C, a resistência do resistor. A letra C é essa daqui, ó. Porque eu já tive que encontrar ela para encontrar a corrente. Certo? Você vai ver que as questões, elas... Você tem que lembrar de muita coisa. Tem que lembrar do resistor lá, qual é a lei de Ohm? Essa lei aqui, qual é? Que lei é essa? Qual lei de Ohm é essa? Alguém lembra? Hã? Não. Primeira ou segunda? Opção para vocês. É a primeira ou segunda lei de Ohm? Primeira lei de Ohm, pessoal. Tá, então resolvemos a letra 9, ou a questão 9, desculpa. Letra A, ok, letra C, ok. Alguém tentando entrar, será? Não, não. Bora para essa 10ª questão aqui. Ela diz: uma bateria de automóvel tem uma força eletromotriz de 12 volts. Bora lá passar para ela. Parece bem que ela é a última, né?
Tentem fazer isso daqui em casa, pessoal. Tentar fazer em casa, certo? Então, bora lá. Bora para essa questão para 5 aí, que fala de associação de resistores, tá? Que fala exatamente da associação de resistores. Só que é o seguinte, essa questão aqui, eu acho que eu vou fazer para vocês porque não tem nenhuma parecida, né? Na verdade, acho melhor eu resolver, tá? Bora lá fazer essa... Deixa eu dar um espaço aqui. Bora lá. Uma bateria de automóvel tem uma força eletromotriz de 12 volts, tá? Isso é a 10. 12 volts. Questão 10. E resistência interna desconhecida. Ninguém sabe qual é a resistência interna. Tá? Essa bateria é necessária para garantir o funcionamento de vários componentes elétricos embarcados no automóvel. Na figura a seguir é mostrado o gráfico da potência útil em função da corrente para essa bateria, quando ligada a um circuito elétrico externo. Tá? Aí tem o gráfico aqui, né? Aí letra A. Determine a corrente de curto-circuito da bateria e a corrente na condição de potência útil máxima, certo? Justifique a sua resposta, tá? Bom, o que nós temos aqui? Ele fala aqui, ó, presta atenção, ele fala de potência útil. Vou até destacar aqui, potência útil. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a respeito da potência útil em um gerador, certo? Alguém está com o livro aí? Pessoal? Alguém está com o livro? Quem é a potência útil em um gerador? Vou perguntar aqui, da potência útil em um gerador. Acho
Acho que alguém falou ali, deixa eu ir lá ver. Ah, tá, não estou com o livro. Tá, tudo bem. Só que a potência útil de um gerador, vou botar aqui, ela é U vezes I, certo? É U vezes I, tá? Mas quem é esse U aqui? O U é quem? Esse U, ele é Y menos... Peraí. O U, ele é Y menos RI, tá? Então, o que que eu vou fazer? Isso aqui, eu vou jogar esse U aqui dentro, tá? Então, a potência vai ser Y menos RI que multiplica I, tá? Então, essa potência é Y vezes I, aí vai dar YI, né? Menos RI ao quadrado, tá? Então, observe aqui, pessoal. Por isso que isso daqui é o que? Uma função do segundo grau, tá? Tem uma potência ao quadrado. Por isso que aparece uma função quadrática aí, certo? Tá? Aí, bora lá. Essa análise foi necessária para a gente encontrar a cara dessa função aqui, ó. Dessa função aqui, que ela é uma função do segundo grau, certo? Essa potência aqui é quem? YI menos RI ao quadrado. RI ao quadrado. Tá? Certo? Aí agora aqui é o seguinte. Eu tenho aqui nessa minha função aqui, eu tenho esse ponto aqui, que é o x vértice, e esse ponto aqui, que é o y vértice, tá? É o x vértice e o y vértice, só que isso daqui é lá da matemática, certo? Alguém lembra uma função do segundo grau, como encontra o y vértice e o x vértice? Hein, pessoal? Alguém lembra? Não? Não, né? Essa questão é muita viagem, né? Como é que é? O que vocês estão achando aí? Dê a opinião de vocês. Alguém?
Vamos fazer o seguinte. A gente está com a internet aqui, ó. Isso daí é matemática. Y vértice e x vértice uma função do segundo grau. Tá aqui. Bora ver a imagem. Vamos aqui, né? Tava aqui. Não, peraí. Aqui, eu vou ter que botar um novo slide. Aqui, ó, pessoal. Tá aqui uma... É porque é o seguinte, no Enem existe uma coisa chamada interdisciplinariedade. Essa questão, ela é uma questão interdisciplinar com matemática, certo? Então, o x-vértice e o y-vértice, eles são esses pontos aqui, ó, certo? Tá? Então, essa daqui é a minha função do segundo grau, tá? Então, voltando para lá, ele quer a corrente de curto-circuito, tá? A corrente de curto-circuito. Ele quer... Deixa eu fazer aqui, marca texto. A corrente de curto-circuito da bateria e a corrente na condição de potência útil máxima, certo? A corrente, quando a potência útil for máxima, eu não preciso nem calcular, pessoal. Ele já está aí. Ruim é quando você precisa calcular. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho que calcular, ó. Tirar do marca-texto. Ó, aqui eu tenho que calcular, ó. Aí aqui eu tenho a figura. Mas aqui eu não preciso calcular. Aí eu pergunto para vocês. A corrente de curto-circuito da bateria e a corrente na condição de potência útil máxima. Qual é a corrente quando a potência for máxima? Essa letra A dá de resolver aqui, ó. Qual a corrente quando a potência é máxima? Quando a potência é máxima, qual é a corrente? Olha para o gráfico aí. O par ordenado. A potência máxima é quanto? Hein? Hein, pessoal? 360? Isso, a potência é 360, só que com essa potência máxima de 360, vai corresponder uma corrente de curto-circuito de quanto? Hein? De 60. A corrente na condição da potência útil máxima. Então, I, quando a potência é máxima, vai ser quanto? 60. Certo? I é quanto? 60 ampere. Tá?
Isso é do gráfico. Eu não precisei calcular, certo? Só que a letra A também, ele quer a corrente de curto-circuito, certo? Ele quer a corrente de curto-circuito. Agora, para mim achar a corrente de curto-circuito, eu vou ter que encontrar resistência. Aí eu vou ter que usar essas fórmulas aqui, ó. Certo? Quem é, olha aqui, ó. Quem é o x vértice aqui e y vértice? Aqui, ó. Quem é o y vértice aqui, tá? Peraí, só dar uma pausa aqui. Bem, estou de volta aqui, né? Então, bora lá. Olha aqui, nesse gráfico aqui, o y vértice, o x vértice, é quem? É menos b sobre 2a, né? Certo? E uma função do segundo grau, ela é dada por y ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A diferença do nosso aqui é o quê? Que aqui vai ser P, EI, menos quem? Menos RI ao quadrado. Ou seja, o termo que está na frente do quadrado é quem? É o meu A, entendeu? Então, esse x vértice aqui, o x para mim vai ser corrente, tá? O x para mim vai ser I. E o y para mim vai ser potência, tá? Então, como é que eu posso reescrever isso daqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Eu vou reescrever isso assim. Potência vai ser o y, né? Ax ao quadrado vai ser o quê? Vai ser menos r ao quadrado menos r i ao quadrado mais yi mais yi mais bx, né? Esse cara é x igual a i mais c. Só que esse c aqui no caso é igual a zero.
tá? Então, bora lá. O meu x vértice é quanto? 60. Então, eu posso escrever que x vértice é igual menos b, só que quem é b? É epsilon agora. Ó, a setinha. B é epsilon. É menos epsilon. Só que esse x vértice, eu vou escrever ele logo como I vértice, né? Porque esse aqui é o da corrente. I vértice é menos epsilon sobre 2 vezes o A, que é quem? 2 vezes o menos R, tá? Certo? Então, I vértice, quem é I vértice? 60. É igual a Y. Quem é o Y? 12. Sobre, menos, dividir por menos não mais, sobre 2R, né? Certo? 60 é igual a 12 sobre 2R, né? Aí vai ficar 60 é igual. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6, né? Então vai ficar 12 por 2 dá 6 sobre R. Aqui embaixo tem 1. Aí vai ficar 60R é igual a 6 vezes 1, 6. Vai dar R é igual a 6 dividido por 60. Vai dar um R de quanto? 6 por 60 dá quanto? 0,1 ohm. Certo? Esse é o valor da resistênciazinha R, tá? Aí, essa resistência R que eu já achei aqui, eu posso pôr aqui, ó. Ok, o R é 0,1 ohm, tá? Agora, para mim achar a corrente de curto-circuito, para me achar a corrente de curto-circuito, vou puxar isso para cá. Para me achar, nossa, aqui, qual era? 9, não, 10. 10. Ah, tá, essa é a continuação mesmo, né? Para mim achar a corrente de curto-circuito, deixa eu botar outro slide aqui. Quem é a corrente de curto-circuito? Na letra A, corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito vai ser Y sobre R, que vai dar quanto? ICC é Y, que é quanto? Y, que é 12, dividido por esse R, que é quanto? 0,1. Aí vai dar uma corrente, 12 dividido por 0,1 dá quanto? 120 amperes. Certo? Então tá aí, ó. Na realidade, o 120 amperes já está até aqui, ó. Sinal que a gente está acertando a questão. Eu achei ele aqui, os 120. Certo? Então, recapitulando. Eu achei o I para
potência máxima, que deu um I de 60 amperes, e achei o I da corrente de curto-circuito de 150. Na letra B, eu achei o R, que é 0,1 ohm, tá? Na letra C, agora a coisa vai ficar mais tranquila, né? Ok. Na letra C, a resistência R do circuito externo. A resistência R do circuito externo vai dar... Só lembrar da lei de Pouillet. Lei de Pouillet, que é I é Y sobre Rzão mais Rzinho, tá? Calcule a resistência R do circuito externo nas condições de potência máxima. Tá, bora lá. Ele quer a resistência R. Quando a potência ela é máxima, quando a potência é máxima, o meu I é quanto? O meu I é esse daqui, ó, 60. O I é 60 amperes. Então vai ficar quanto? 60 é igual a 12 sobre R mais 0,1. Aqui embaixo tem 1, né? Multiplica cruzado. Aí vai ficar R mais 0,1 aqui, que vai para cá. Esse 60 vem para cá, né? Aí vai ficar 12 por 60. Aí vai ficar R mais 0,1 é igual 12 dá por 12, que dá 1, 60 dá por 12, que dá quanto? 5. 1 dividido por 5 é quanto? 0,2, né? R mais 0,1 vai dar quanto? 1 dividido por 5 dá quanto? 0,2. Aí vai dar R igual. 0,1 passa a troca de sinal. 0,2 menos 0,1, que vai dar um R igual a 0,1 ohm, certo? Letra C, tá ok. Letra C, tá ok. Agora a letra D. Sabendo que a eficiência de uma bateria é a razão entre a diferença de potencial V fornecida pela bateria ao circuito e sua força eletromotriz, calcule a eficiência da bateria nas condições de potência máxima. Bom, bora lá para a letra B. Bora lá para a letra D. D. D vai ter que botar. Cara, essa questão ela é muito complicada, né? Não sei se foi legal ter colocado ela. Vocês acharam aí? Estão vivos aí ainda? Hein? Alguém dá um suspiro aí? Ninguém? Sim, professor. Ah, tá legal. Porque às vezes
eu coloco umas questões assim, é porque eu vou resolvendo as questões, às vezes eu deveria ter separado essa questão, né? Mas tudo bem, a gente já está aqui, vamos continuar, tá? Mas é bom que dá para aprender muita coisa. Sabendo que a eficiência de uma bateria, o que é a eficiência da bateria? A eficiência da bateria, ela é... Lembra lá do livro de vocês, na página Eficiência e o Rendimento, né? Página 109, né? O rendimento é a potência útil sobre a potência total, e é a mesma coisa do U sobre epsilon, tá? Na letra D, ele quer o quê? Sabendo que a eficiência e tal, ele diz, calcule a eficiência da bateria nas condições de potência máxima. Quando a potência for máxima, olha lá, quando a potência for máxima, U é igual a Y menos RI, né? Quando a potência for máxima, essa minha corrente é quanto? 60. Essa corrente é 60. Então, U é igual a Y menos RI. Aí vai ficar U é igual a Y. O que é meu Y? É os 12, né? 12 menos R, quem é o R? 0,1, certo? Vezes o I, que é quanto? 60. Aí vai dar um U de quanto? Isso daqui até que não está muito difícil, né? 12 menos 0,1 vezes 60 dá quanto? Dá 6. Aí vai dar um U de quanto? 12 menos 6, 6 volts. Né? U é 6 volts. O U é 6 volts. E o epsilon é quanto? 12 volts. Né? Logo, esse rendimento aqui vai ser quem? U sobre epsilon, 6 sobre 12, que vai dar quanto? Um rendimento de 0,5 ou 50%. Então, esse é o rendimento mais ou menos da bateria do automóvel, né? Observa lá que nós estamos na letra D, tá ok, certo? Tá ok, tá? Faça o gráfico que represente a curva característica da bateria, certo? Fazer o gráfico. Bora fazer esse gráfico aqui. C, D, E. Fazer esse gráfico aqui. Letra E. Eu quero o gráfico da bateria, pessoal. Como é que é o gráfico da bateria? Ele é assim, né? Aqui, aqui. Aqui é o Y. Aqui é a corrente de curto-circuito. Quando a corrente é máxima. Tá? Aí tem a equação U é igual a Y menos R vezes I. Tá? Aí vai ficar U é igual
Quem é o Y? 12 menos, quem é o R? 0,1 vezes I, tá? Só que para mim, o Y aqui é quanto? 12, né? 12. Ou seja, ele vai cortar aqui no 12. Eu vou até apagar. E vou botar aqui, ó. 12. Isso aqui é a tensão em volts. Vou botar ele mais próximo aqui. 12. E essa corrente de curto-circuito, ela vai ser quanto? Hein? Y sobre R, né? Quem é o Y? É 12. O R é quanto? 0,1, né? Eu já tinha encontrado ela. 120. Certo? 120 volts. Então, aqui é 120. 120, caneta. E aqui a corrente em ampere. Certo? Olha, pessoal, a gente poderia fazer esse gráfico bem aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Eu fiz esse. Eu dou um comando aqui. Plot. 12 menos 0,1 vezes I. 12 menos. Vou pôr aqui o U aí. U é igual a 12 menos 0,1 vezes I. 0,1 vezes I. Eu vou plotar isso. Isso é um U, acho que é um U aqui. Som de I. Não, tem que tirar esse U. Mas isso aqui não precisa saber, você não precisa saber disso. Ó. Isso aqui é só para mostrar para vocês o gráfico, como é que fica, certo? Esse aqui eu vou pôr de menos 20 a 20. Não, é sempre assim. Então tá aqui o gráfico, certo? Tá? Não, é 120, né? Então eu vou por 150. Aqui, o gráfico. Mesma coisa do que eu encontrei aqui, né? Vou pôr ele aqui do ladinho. Aí. Certo? Ele corta aqui nos 120, mais ou menos, tá aqui, ó. 10, aqui corta no 12, igual aqui, certo? Observa que para você usar o computador para fazer essas coisas, você tem que saber a matemática da coisa, entendeu? É uma questão, por mais que ela seja complicada, mas ela é interessante, porque você vê que o rendimento de uma bateria de automóvel, ela é 50%, não é um rendimento bom, certo? A bateria de um automóvel é igual nós, nosso corpo. Vocês que são adolescentes aí, são todos magrinhos, né? Come feito um condenado aí que não engorda, né? Tem esse porém. Por quê? Porque o coração de vocês, o corpo de vocês, ele funciona a uma potência alta e o seu corpo consome muita energia. À medida que a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai trabalhando de uma forma mais lenta.
a gente vai dissipando mais energia, a gente vai rendendo menos, entendeu? Então, é por isso que a pessoa com uma certa idade vai engordando com mais facilidade, certo? Quem tiver interesse estudando para o Enem, no meu canal tem umas aulas do primeiro ano e do segundo ano também. Quem quiser dar uma olhada, tem vários exemplos aí resolvidos. E tem um exemplo muito interessante sobre o funcionamento do coração, né? Quantas calorias por dia o coração de uma pessoa gasta, né? Mais ou menos isso. Tem várias coisas lá interessantes. Então, terminamos aqui, certo? Foi uma questão um pouco ingrata, né? Mas, enfim, isso acontece, tá? Bom, cara, são 18h45, né? Eu vou fazer o seguinte. Como essa questão foi muito puxada, eu vou terminar de gravar o restante da aula e postar lá no canal, tá legal? Essa daí também eu vou deixar no canal, certo? Então, até a próxima, tá? E não esqueçam de visitar o canal amanhã ou depois, que eu vou estar postando esse restante de geradores elétricos aqui, tá? Certo? Tá legal? Então, até a próxima aí, pessoal, tá? Estão acordados aí ainda? Sim.